Boa noite, meu nome é José Eduardo Ritz, sou dentista, sou formado há 12 anos, formei na Universidade de São Paulo, trabalho no Centro Médico do Tucuruvi como dentista e vou falar hoje um pouco sobre odontologia no Doutor Consulta. Para quem não conhece o Doutor Consulta, é uma rede de centros médicos, hoje em dia já tem mais de 20 centros médicos, com mais de 40 especialidades na área médica. Então tem cardiologista, oftalmologista, endócrino e também dentro da área da saúde tem a odonto, que eu faço parte, tem nutrição, fisioterapia, quiropraxia, enfim, tem várias áreas dentro da área da saúde e realiza exames também e agora alguns alguns procedimentos cirúrgicos, né? Quem tiver interessado, quiser marcar, é bem tranquilo para marcar, bem fácil. Tem como marcar pela internet, você entra em drconsulta.com, procura um centro médico próximo da sua casa, que você tenha facilidade de chegar. Pode ser também pelo telefone, ou se você quiser também tem como baixar o aplicativo no Google Play para marcar sua consulta. Como eu tinha dito, eu vou falar um pouco sobre odontologia. A odontologia hoje está presente em 3 centros médicos no Tucuruvi, onde eu trabalho, na Teodoro Sampaio e em São Bernardo. A ideia da odontologia no Doutor Consulta é inovação. Então a gente tem alta tecnologia para atender os nossos pacientes da melhor forma possível e para dar um exemplo como funcionaria um atendimento nosso. Você liga ou marca pela internet, todas as formas que eu falei. Quando chegar à clínica é feita uma radiografia panorâmica digital, onde a gente vai ver todos os dentes de uma só vez. São feitas fotografias digitais de todos os dentes, para que a gente consiga fazer uma avaliação, esse primeiro exame clínico, da forma mais precisa possível, né? Então, a gente aposta muito nisso, inovação, para atender os nossos pacientes, tá? Hoje eu vou falar um pouco da minha área, eu sou ortodontista. Para quem não conhece, ortodontia é quem é o profissional que coloca o aparelho, o famoso aparelho, que são aqueles brackets. E vou falar um pouco de prevenção, que é o que a gente tem muito cuidado no Doutor Consulta. A odontologia moderna é isso, é prevenção. A gente prefere ter um paciente, pegar um paciente pequeno, tratá-lo para que ele chegue adulto, sem nenhuma cárie, sem nenhuma doença na gengiva, com os dentes bem posicionados, para que ele tenha uma mastigação boa, tenha função. E é isso que faz a gente feliz. É o paciente que vai crescer dessa forma, sem cárie, sem doença, tá? Começando pela minha especialidade, ortodontia, a gente trabalha com os aparelhos convencionais, famosos, aparelho móvel, aparelho estético, que é aquele branquinho, com um aparelho metálico convencional. E a ideia é isso, é devolver função para pacientes que têm algum tipo de problema. Quando o osso está mal posicionado, quando você tem dentes mal posicionados, o que dificulta a escovação. Então a gente vai restabelecer a forma dos dentes para conseguir restabelecer também a função, né? Na ortodontia a gente fala tem que ter forma e função. Ou seja, os dentes bem posicionados, você vai conseguir mastigar, vai conseguir engolir. Então, é isso que a gente busca com o tratamento ortodôntico. Todas as nossas clínicas a gente tem um especialista, isso é importante dizer. Quando você se forma na faculdade, você tem que fazer uma especialização para exercer a ortodontia. Então, você vai passar aí mais 3 anos estudando para ser habilitado a colocar aparelho nos pacientes. Então, todas as nossas unidades, nossos centros médicos, eles têm dentistas especialistas em ortodontia, tá? Então, você vai passar numa primeira consulta, caso seja indicado que você faça um tratamento ortodôntico, você vai ser encaminhado para o especialista, que ele vai fazer as fotos, vai pedir, caso precise de algum outro tipo de exame, será pedido.
e é iniciado o tratamento, tá? A gente tem, como tem esses especialistas, todas as unidades a gente segue uma mesma filosofia de tratamento, né? Isso é importante porque muitas vezes a ortodontia tem vários tipos de tratamento de aparelho, então a gente segue a mesma. Por quê? Porque todo mundo pensando igual, tem como a gente controlar melhor a qualidade do tratamento que é executado nos nossos centros médicos. Então todo mundo pensa igual, troca ideia para que a gente dê o melhor tratamento para o paciente. Falando um pouco de prevenção, para falar de prevenção é importante falar de saúde da gengiva, tá? Eu acho que todos os pacientes que a gente atende, clínica particular, onde for, todo mundo é bem consciente no sentido de que tem que escovar o dente e que tem que passar fio dental. Mas o que eu vejo muito são pessoas que vão escovar o dente e sangram um pouco quando escova o dente. Fala, normal, sangrou um pouquinho, mas putz, meu amigo sangra um pouquinho, eu também, não tem problema nenhum. Mas tem problema. Se quando você escova o dente está sangrando, você tem uma inflamação na gengiva, você tem uma doença na sua gengiva. Fazendo um paralelo, quando você escova o dente, geralmente a gente não vê isso como um problema. Agora, se essa mesma pessoa for ao banheiro e urinar e sair sangue, ele vai correr para o médico na hora, que ele vai falar, nossa, tem algum problema. Agora, quando a gente escova o dente, não, a gente não enxerga isso como uma doença, e é uma doença. Essa doença ela pode ser uma gengivite, que seria uma inflamação superficial da gengiva, onde só uma limpeza, uma escovação você resolve, e pode ser uma periodontite. O que é uma periodontite? É quando a doença atinge o que segura o seu dente. Tá? O que segura o nosso dente é o osso e uma coisa chamada ligamento periodontal. Então você imagina que o dente está dentro do osso e o ligamento periodontal é como se fosse um fiozinho que liga o dente ao osso. Então essa é uma doença, né? O problema da doença na gengiva é que ela é uma doença crônica, é uma doença de longa duração. Então está sangrando um pouquinho, você fala, tudo bem, não tem problema. Quando o paciente chega, geralmente a 40 anos altos, 50 anos, ele começa a ver os problemas da periodontite, que já está instalada há muitos anos, geralmente não foi tratada, e aí o que acontece? O dente fica mole, e aí vai lá procurar o dentista. O grande problema é, perder o osso, o dentista não consegue recuperar esse osso. O dente está com mobilidade, dependendo do quanto o dente está mole, tem que tirar o dente. Aí entra a questão da prevenção, tá? Tá sangrando a gengiva, você tá com um problema. Você tem que procurar um dentista. Então, aí, como que funciona a prevenção? Procurar o dentista. A gente indica que procure pelo menos 2 vezes por ano, tá? E escovação e uso de fio dental. Vamos começar pela escovação. Muitos pacientes eu sempre perguntava, você escova os dentes quantas vezes por dia? Essa era a minha pergunta. Todo mundo, né, seguia o básico. Eu escovo os dentes 3 vezes por dia. Legal, perfeito. E eu olhava que a escovação não era legal. E eu, assim, acho que nos meus primeiros 5 anos de formado, eu ensinava todo mundo a escovar o dente. Escova assim, faz assado. E o meu resultado não era tão bom. O que eu percebi, inclusive vendo amigos, gente da minha família, o problema não é que a pessoa não escova. As pessoas escovam os dentes muito rápido. Eu vejo amigos meus que demoram 30 segundos para escovar o dente. Não tem como você limpar os seus dentes da forma correta tão rápido. Então, uma dica que eu dei para os meus pacientes, que quem seguiu essa dica funcionou muito bem, é escovar os dentes por pelo menos 3 minutos. Mas 3 minutos cronometrado no relógio. Pega o celular, marca lá 3 minutos e escova os dentes. Se você for fazer de cabeça, tenta fazer uma vez. Você vai escovar por uns 40 segundos e vai achar que já passou 3 minutos. Porque 3 minutos demora pra caramba escovando o dente, tá? Dá uma sensação que demora muito. Então, tenta associar essa escovação a algum hábito que você tenha. Por exemplo, quem gosta de ver novela, no intervalo da novela,
você fica escovando o dente, começou a novela de novo, espera dar os 13 minutos, vai lá, faz o bochecho e pronto. Fazendo isso pelo menos 2 vezes por dia, eu garanto que você não vai ter problema na gengiva. Garanto, assim, mas cronometrando os 3 minutos, não de chute, senão não funciona. Tá? Porque o que importa é a repetição. Eu faço um paralelo, eu não sei se todo mundo tem hábito de lavar panela, eu pelo menos já lavei algumas. Se você for lavar uma panela cheia de óleo, só der uma passadinha, ela vai continuar cheia de óleo. Você tem que lavar, sou do tempo de arear a panela, tinha que arear, passa ali, para limpar direitinho. O nosso dente é a mesma coisa. Se você escovar muito rápido, você não consegue remover resto de comida e bactéria que grudou no seu dente, que é a famosa placa bacteriana, tá? Sempre lembrando, tem o sangramento, o primeiro passo é marcar uma consulta com o dentista. Tem casos que só com escovação você não vai conseguir remover o que está causando essa inflamação. Aquele famoso tártaro que tem no dente, que é o cálculo, só o dentista vai conseguir remover. Então esse primeiro passo é feito pelo dentista e depois a mudança do hábito de começar a escovar os dentes e usar o fio dental, que é a próxima coisa que eu vou falar. O fio dental, por que é importante você usar o fio dental? O fio dental, ele vai limpar onde a escova não consegue limpar, entre os dentes. Então tem regiões, a nossa escova, ela consegue entrar na nossa gengiva no máximo meio milímetro. É muito pouco. Então imagina entre os dentes, as cerdas não chegam ali no meio. Então você tem que passar o fio dental para conseguir remover essa sujeira, tá? Tá passando fio dental, muitos pacientes falam, doutor, eu parei de passar porque eu passava e estava sangrando. Passou, tá sangrando, você vai passar, ao invés de passar 1 vez por dia antes de dormir, você vai passar 3 vezes por dia, para remover o que tem ali, até estabilizar a inflamação e parar de sangrar. Aí você volta a usar 1 vez por dia, que vai funcionar super bem, tá? Porque é importante ir ao dentista com essa inflamação. Alguns pacientes têm um espaço muito grande entre os dentes. E o próprio fio dental é difícil de passar. Aí tem uma coisa chamada escova interdental, que ela ajuda bastante para quem tem espaços muito grandes, que já teve uma perda óssea, que a gengiva subiu. Então, é importante o dentista te orientar qual a melhor forma de higienização, tá? Pô, eu acho que eu escovo muitas vezes por dia o meu dente. Tem problema eu escovar meu dente 10 vezes por dia? Assim, problema não tem. O grande cuidado que a gente tem que ter é com a nossa gengiva, de não acabar agredindo a nossa gengiva. Então a escovação ela tem que ser bem suave e para não machucar. O que eu recomendo é que use uma escova com cerdas paralelas, tá? Se a cerda for macia ou um pouco mais consistente, não tem problema, tá? Mas principalmente escovar de forma suave, para não machucar a gengiva, tá? Eu vou responder agora algumas perguntas. Quem tiver alguma dúvida, por favor, manda que eu vou respondendo dentro do possível, tá? Se tiver muita, talvez não dê tempo. Então, a Lídia Arcanjo, deixa eu só ler aqui. Meu filho tem 5 anos. A partir de que idade os dentes começam a cair? Obrigado. Então, Lídia, existe uma variação de quando os dentes de leite, né, os dentes descidos começam a cair, tá? Com 5 anos, geralmente, vamos colocar aí para ficar fácil, a partir dos 6 anos os dentes começam a cair. Primeiro os dentes da frente, os de baixo, depois os de cima. Essa é a sequência clássica, tá? Mas pode ser primeiro de cima também, não tem problema. Pode ser um pouquinho antes dos 6 anos de idade, pode ser um pouco depois. E o importante, o que é observar? Se começar a nascer o dente permanente e o dente de leite não caiu, aí tem que procurar o dentista, tá? Aí realmente tem que tirar o dente para que o permanente venha em posição.
De resto, se com 5 anos ainda não caiu nenhum, né? Muitas vezes na escola, pô, os amiguinhos todos caiu o dente do meu filho, não caiu, caramba, que eu faço? Tem que ter um pouquinho de paciência, tá? E importante, mastigação, comer bastante coisa consistente que ajuda nesse processo para o dente de leite cair, tá bom? A Ana Paula, tem em quais cidades? Muito bem, Ana Paula, a gente está em São Bernardo, tem um centro médico com odonto, e em São Paulo, no Tucuruvi e na Teodoro. Em relação às outras áreas, a gente tem centro médico em São Paulo, Santo André, Diadema, São Bernardo, tem tanto, né? E essas cidades, tá? Em breve terão outras cidades também, tá? Eu peço para você acompanhar no nosso site, drconsulta.com, que você vai acompanhando, e pelo Facebook também, conforme tiver expansão, você vai saber os nossos novos centros médicos, tá? A Jaque, doutor José, usa o aparelho, posso fazer uma limpeza sem tirar o mesmo? Eu diria que não só pode, como deve, tá? Isso é super importante, porque com o aparelho é muito mais difícil da higienização. Então, o que é legal, você combinar com quem te atende, o seu ortodontista, muitas vezes na clínica tem uma pessoa que executa esse procedimento, faz a limpeza, o ortodontista só tira o fio, faz a limpeza, no mesmo dia põe o fio de volta, tá bom? Estela Salles, sobre implantes, preciso de algum cuidado extra com eles, corro riscos de infecção na perfuração óssea ou na gengiva? Então, Estela, o implante, você vai ter que ter cuidados, assim, eu não vou dizer iguais, mas muito semelhantes ao que você tem com o seu dente, tá? O problema de inflamação na gengiva que acomete os dentes, também acomete implante. Então, se você tiver uma inflamação na região em volta do implante, você vai perder osso, você vai ter inflamação na gengiva, que vai ter inflamação no osso, você vai perder osso, vai perder implante. Então, você tem que fazer uma manutenção, você tem que estar cuidando, visitando o dentista, porque aí você consegue manter o seu implante para a vida inteira, tá? Mas tem que ter os mesmos cuidados de higienização e de visita regular ao dentista. Josinha, adorei o atendimento, obrigado. Eliana, vocês atendem crianças especiais? Essa é uma boa pergunta, Eliana, essa é uma boa pergunta. Inclusive lá no Tucuruvi, há pouco tempo nós fizemos atendimento de uma criança especial. O que a gente pede, assim, eu falo pela unidade do Tucuruvi, que eu tenho, que eu estou sempre lá, nós temos profissionais que atendem crianças especiais, tá? Alguns atendimentos a gente não consegue realizar lá, mas a gente encaminha, como assim, a maior parte das pessoas que trabalham no Centro Médico do Tucuruvi é um pessoal formado na USP, a gente acaba encaminhando lá para a USP quando a gente não tem condições de fazer o atendimento. Alguns pacientes têm que ser atendidos em hospital, então acaba sendo tratamentos muito complexos. Então, o que eu pediria é você marcar uma consulta, tá? E para a gente avaliar, alguns casos a gente consegue avaliar, fazer o atendimento sim, tá bom? Margarete, onde posso fazer uma panorâmica, qual unidade? Então, Margarete, a gente pode fazer a sua panorâmica nas 3 unidades que tem odontologia, que é em São Bernardo, na Teodoro ou no Tucuruvi, tá? Sempre, todos os pacientes que marcam uma consulta com a gente faz a panorâmica digital. É importante dizer que a gente não tem a panorâmica impressa, até pensando aí na questão da sustentabilidade, a gente procura trabalhar só com panorâmica digital, tá? Alguns pacientes gostam de ter a panorâmica, a gente encaminha por e-mail, a gente manda ela por e-mail, mas assim, não tem, a gente só não vai ter ela impressa, tá bom? Josiana, qual a melhor técnica de escovação para adultos e para crianças?
Então, Josiana, na verdade, a criança ela precisa de uma atenção maior. A criança até 9, 10 anos de idade, ela não tem uma habilidade para fazer a escovação sozinha. Então, o que a gente pede? A gente pede que os pais auxiliem na escovação. Então, tem que deixar a criança escovar sozinha para que ela crie o hábito, mas depois o pai vai fazer uma revisão dessa escovação, tá? Em termos de técnica, né, eu até participei de um projeto social que a gente até ensinava a criançada que era o trenzinho, bolinha e vassourinha. Mas acho que se eu fizer aqui, além de não ajudar, como é que vai ser? Não vai ser tão didático. Mas, assim, como eu falei, eu acho que o problema da técnica não é tanto a técnica, mas o tempo que as pessoas escovam. Geralmente as pessoas sabem, assim, acertam 80% o jeito de escovar. Acabam errando muito que a escovação é muito rápida, tá? Mas é legal marcar uma consulta, que aí pessoalmente é mais fácil de mostrar como que escova, tudo direitinho, tá bom? Pamela, pode utilizar água oxigenada 10 volumes todos os dias? Então, a água oxigenada, ela é muito boa para alguns tipos de infecção, tá? Eu recomendo em alguns casos, não a água oxigenada pura, eu gosto que dilua com água, mas só para alguns casos. E eu particularmente nunca recomendei que façam uso diário de água oxigenada, tá? Então, assim, é até uma pergunta interessante. Eu não conheço nenhum trabalho que contraindique o uso da água oxigenada, mas também nunca indiquei. Eu só indiquei para infecções, alguns tipos de infecção, tá? Então, quem tiver alguma dúvida a mais, né, a gente já vai encerrar. Eu queria agradecer todo mundo que participou, que mandou as perguntas. Muito obrigado. Venham conhecer o Doutor Consulta. A gente tem uma proposta de fazer um trabalho inovador, não só na odontologia, mas em todas as áreas. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. A gente pensou em tudo com muito carinho, de tratar da forma mais humana possível. A gente trata de gente, essa é a questão. E quem tiver dúvidas, por favor, enviar nos comentários, que eu vou tentar responder, que são muitas questões e não tem como responder tudo em tão pouco tempo. Muito obrigado, boa noite.